uma segunda parte de La Casa de Papel na Netflix. Lembrando que não é segunda temporada, é segunda parte, porque originalmente a série tinham 15 episódios que foram reeditados. Então a gente tem 3 episódios na primeira parte e 9 episódios nessa segunda parte. Então, se você tá torcendo para que eles concluam de fato esse plano genial criado pelo professor, já aproveita e se inscreve aí no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo, porque o YouTube não tá entregando muito bem para todo mundo. E já deixa o seu like, porque aí sim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Esse vídeo não vai ter spoilers, mas vão ter algumas situações que eu vou precisar explicar. Mas eu vou avisar quando chegar nesse momento aí você pode sair se você quiser. Nessa segunda parte, a gente vê a continuidade desse plano, mas tem um agravante, que é o envolvimento do professor com a inspetora, que é a cabeça ali da investigação. Mas se você ainda não assistiu nem a primeira parte, a série conta a história de um assalto que acontece na Casa da Moeda, em que o professor acaba chamando 8 assaltantes e cada um tem a sua especialidade. Então, por exemplo, tem lá o Rio, que é expert nessa parte de rede, então ele faz toda a comunicação de câmera e também do telefone que não seja rastreado, que a polícia não saiba de onde tá vindo essas ligações. Tem a Nairobi, que ela é especialista em falsificação de notas, né? Então ela vai ver ali qual nota que tá melhor, porque não é qualquer assalto, entendeu? Eles não vão lá entrar e pegar tudo que a Casa da Moeda tem, eles não vão roubar o povo, eles vão imprimir notas novas. Assim, eles não tem como rastrear essas notas e não tem como tirar de circulação, ou seja, esse dinheiro não fica inválido, é bem legal. Antes da gente começar a falar dessa segunda parte em si, eu acho que é muito importante a gente falar da reestruturação da série, né? Porque ela foi reeditada, que nem eu já tinha falado aqui, e eu vou falar isso porque influencia aqui na minha opinião, o que eu senti conforme eu fui assistindo a série. Então assim, quando a gente fala de série, filme, é óbvio que eles têm formatos, é óbvio que existem os plots, né? Os ganchos, para que você queira assistir o episódio seguinte ou até mesmo esperar, né? Acompanhar a segunda temporada, ou nesse caso a segunda parte. Então, tudo isso é estruturado. Então, por exemplo, os filmes, a gente tem lá o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato do filme. E já nas séries, elas têm uma estrutura um pouquinho diferente, né? Você vê que tem algumas séries, principalmente essas novas aí de 8 episódios, que não necessariamente vai ter uma continuação. Geralmente, elas têm esse formato aí de filme. Esse primeiro, segundo e terceiro ato é ao longo dos episódios. Essa estrutura existe na série também, mas a série também tem uma estrutura de cada episódio. Tanto que você pode reparar que essas séries que tem aí 45, 42 minutos de duração, geralmente o episódio começa a se resolver lá pelos 30, 32 minutos. Então, ok, a série ela é toda reeditada, então quer dizer que ela tá toda errada? Não necessariamente. Tanto que você pode observar aí que os episódios, eles são bem diferentes. Quando você pega uma série que nem Riverdale, todos os episódios meio que tem a mesma minutagem, fica ali entre 41 e 42 minutos. Quando a gente pega La Casa de Papel, a gente pode observar que os episódios são bem variáveis. A gente tem alguns episódios de 42 minutos, 43, 47, aí 50, outros 52. É bem variável justamente para ele conseguir acompanhar essa estrutura na reedição. E eu acho que justamente por causa dessa reedição, ela acabou dificultando um pouquinho no interesse em continuar assistindo a série, porque geralmente quando você tem uma série, você pega ali a proposta dela. Por exemplo, La Casa de Papel é um assalto ali, pega 8 especialistas e tudo mais. E quando a gente pega Prison Break, por exemplo, para comparar aí, a gente tem uma série em que a base dela é basicamente em que o Scofield vai tirar o irmão de uma injustiça. Então você tem a primeira temporada ali, ele trabalhando no plano para tirar ele da cadeia. Na segunda temporada a gente já vê ele meio que escapando da cidade, porque afinal eles são foragidos. Na terceira temporada é uma prisão no México, então são sempre eles escapando. E já em La Casa de Papel, a gente tem uma primeira e uma segunda parte, que alguns podem chamar de temporada, apesar de não ser uma temporada, né? A temporada é essa primeira e segunda parte, ela meio que basicamente é a mesma história, ainda é a história sobre o assalto, e aí você não sabe se eles vão continuar ou não. E é aí que eu acho que complicou nessa minha sensação de querer assistir a série, né? Então, quando volta La Casa de Papel, ela não te traz uma novidade, algo que te empolga a continuar assistindo. Meio que você só tá assistindo porque você quer ver a conclusão do assalto, se ele deu certo ou se eles foram pegos, e óbvio, se vai ter uma segunda temporada no caso. Então ela meio que já começa naquele peso e enrolação que tem nessa primeira parte. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu tinha falado que eu tinha gostado da série, que ela tinha
uma proposta interessante, mas que eu achei que as relações pessoais tinham meio que atrapalhado um pouquinho, acabou ficando meio novelesco, assim. E aí, as pessoas que não aguentaram esperar até agora, né, elas meio que foram lá assistir na casa do Torrent, e elas falaram, olha, relaxa que nessa segunda parte vai melhorar. E eu acho que não, eu acho que isso só intensificou. Filme é uma coisa, novela é outra coisa, série é outra coisa completamente diferente. E eu acho que toda essa questão da reestruturação que eu passei aqui no início do vídeo explicando, acabou influenciando nesse peso que eu tô falando aqui. Porque, por exemplo, eles ficam uns 2 episódios falando sobre a síndrome de Estocolmo, sendo que você conseguiria ali resolver tudo em um diálogo, ou de repente você mostrar o peso da vítima, né? Porque, entenda aqui o meu ponto, eu acho que é bem diferente quando uma pessoa vem e fala pra você, eu fui estuprada, do que você acompanhar como que foi pra ela essa questão de você entender a gravidade disso. E isso meio que se resolve simples lá na frente, sendo que eles poderiam ter pego, por exemplo, a vítima lá em uma situação e depois ela no banheiro chorando, ou ela se sentindo culpada por deixar aquilo acontecer. Eu acho que isso teria muito mais peso pra ter essa característica aí psicológica da personagem e tudo mais. Então, eu acho que meio que enrolou, eles ficaram até fazendo piada disso. Eu não curti tanto assim, mas eu entendo que isso tem acontecido porque a série quer te levar em que você entenda por que os bandidos estão fazendo isso, que tudo bem eles fazerem isso, e ela se justifica lá na frente. E eu acho que isso é uma solução muito simples assim, sabe? A série desde a primeira parte constrói esse lance da ideologia aí do professor, tanto que você torce para que o golpe dê certo no final. Então assim, não me entendam mal, eu acho que a série ela é boa, toda essa parte assim da construção, sabe, do plano, também da investigação, quando eles tentam enganar o professor, ou como ele sai daquela situação, ou como mostra que aquilo fazia parte do plano, que ele já imaginava que a polícia ia reagir dessa forma. Eu acho que tudo isso é muito interessante, incluindo essa parte da relação bandido-refém, só que eu acho que é aí principalmente que a série peca. Então, mesmo que a série tenha esse lance da relação da inspetora com o professor, a grande cabeça por trás desse assalto, você fica naquela expectativa assim de tipo, putz, quando que ela vai descobrir? Como que ela vai descobrir? Inclusive, até essa resolução aí, pra mim, cara, tipo, não rolou muito bem, sabe? Mas lá dentro eu acho que ficou muito bizarro, principalmente pra algo que tá acontecendo em 5 dias. Que nem eu falei no meu primeiro vídeo, eu entendo que são 5 dias, mas são 5 dias intensos, mas eu não acho tão proporcional assim pra que tenha essa situação, e é justamente o que traz esse lance de tom de novela, sabe? E falando dessas resoluções muito fáceis, cara, eu fiquei assim bem broxada quando eu vi a forma que ela descobriu sobre o professor, porque eu acho que a série ela trouxe outros momentos tão mais conclusivos que dava pra ela chegar nessa conclusão do que da forma que foi feita. Então, pra mim deu uma desanimada. Só pra vocês entenderem, eu sou o tipo de pessoa que assim, eu consigo me envolver com uma série como The Away. Mesmo que eu não tenha envolvimento religioso ou espiritual assim na minha vida pessoal, eu consigo pegar essa série e me deixar levar. Se ela tiver bons argumentos em que eu consiga ser levada para aquele universo e conseguir entender que aquilo é real, tipo que nem Harry Potter. Harry Potter, a gente sabe que aquilo não acontece, mas a fantasia construída e o universo construído fazem sentido. Mas quando você pega uma situação, mesmo que fictícia, mas que envolva coisas que são do conhecimento geral, por exemplo, conhecimento básico de biologia, conhecimento básico político, governamental, essas coisas, quando a série acaba envolvendo isso, você tem algum conhecimento. Então o argumento dela vai ter que te fazer comprar, porque ela tá levando fatos reais ali pra você entender aquela trama. Então a partir daqui eu vou dar alguns exemplos. Você não gosta de saber nada, pula aí do vídeo. Mas, por exemplo, aquele momento lá da arma, pô, tem um calombo ali na mina, sabe? Tudo bem que ela pode falar assim, tal assaltante não é muito espertão não, mas tipo, envolveu mais de um, sabe? E tipo, como que os bandidos trancam os reféns numa sala em que a chave tá com os reféns, isso tudo pra dar certo o plano deles e dar certo algo que vai acontecer lá na frente, mas é um furo muito bizarro. Ou até mesmo um policial apanhando de alguém que não tem necessariamente uma instrução, um treinamento anterior, e que ali pela história vai contando que teve uma infância no hospital, sabe? Eu acho um pouquinho bizarro, é tipo assim,
ok, eu tô entendendo que tudo isso acontece pra favorecer a conclusão da história. Então isso meio que vai fazendo com que eu perca gosto pela história, sabe? Porque não me convence. Mas assim, naquela questão, por exemplo, que eu tinha falado, que tem uns lances que parecem bem cenário, assim, principalmente as coisas lá que eram gravadas na casa quando contava do plano, isso já melhorou nessa segunda parte, mesmo quando eles usam a casa, é uma fotografia mais escura, que dá essa sensação de abandono, que é o que eles precisam, então fica bem melhor. E eu acho que a série conclui bem, não precisa de uma continuidade. Tipo assim, eu acho que a gente tá vivendo numa época em que as pessoas estão muito fanáticas, muito extremas. E isso para vários exemplos. E na série acontece isso também. Quando a gente vem e fala, La Casa de Papel é legal, as pessoas estão na realidade, La Casa de Papel é maravilhosa, vamos a Tóquio, vamos sei lá o quê. Aí a gente vem com Everything Sucks. Ai, que série maravilhosa, queria viver nesse tempo. Ai, tem tudo da minha infância e tudo mais. E você não consegue perceber que talvez esteja se aproveitando justamente desse lance da nostalgia, ou que talvez essa série tenha alguns erros que fazem com que você não compre tanta história. Mas quer dizer então que La Casa de Papel é ruim? Não, quer dizer que talvez quem curta mais esse estilo de obras de assalto, talvez se decepcione com esse tom novelesco que ela traz. E é por isso que a nota dessa segunda parte vai ser 5,5 de 10. Então a gente tem aí uma média dessa temporada, que eu dei 6,5 no primeiro vídeo, uma média 6 de 10. Ainda é uma série boa, é uma série mediana, mas deixa aqui nos comentários, você acha que ela merece uma continuação ou você acha que ela deveria se transformar em uma série antológica sobre grandes assaltos? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá. Já aproveita e se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Tem 2 vídeos por semana, te vejo no próximo vídeo. Tchau!